Pronto. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom dia, Amanda. Pronto, a Gabriela. Quem é a Gabriela? Quem que é que entrou com o nome de Gabriela? Ah, Leda. E assim, fica melhor, gente. Às vezes é porque eu deixei ele meio solto. Não fica melhor? Quando fica sobrando, eu falo sobrando. Fecha, você fica bom. Ai, meu Deus. Ó, eu tô chegando à conclusão que vocês gostam de me colocar como telemarketing só para ficar fazendo na minha cara aí, hein? Olha a bagunça aqui, gente. Só um pouquinho. Vamos lá. A professora vai ficar brava, hein? Vocês querem fazer menino? A professora Tati ficou brava. Pessoal. Coloca aí, amor, por favor. Já estou colocando. Calma aí. Melhorou? Olha lá o Daniel. Olha o Daniel. Já tá fazendo terrorismo já. Melhorou, gente? Estão conseguindo ouvir? Tudo certo? Vamos, gente, respondam aí se tá tudo certo ou não. Certo, sim, não. Cadê o Vinícius? O Vinícius não veio hoje? Tá lá em Autônia, curtindo férias, é? Deixa eu ver. Isabela, Jaqueline, Luiz, Mariana. Ah, o Vinícius tá aí, sim! Bom dia, Vinícius! Seja bem-vindo! Tudo bem? Pessoal, vamos lá? A aula passada, nós iniciamos o estudo do intercrimes. Aí eu fiquei pensando, eu vou passar umas questões para eles, né? Até para valer como aqueles 3 pontos nossos lá. Aí, o trabalho que vai ser entregue na quinta-feira, e essas questões, mas as questões a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente estudou dentro dessas questões. Então, seria interessante para que vocês tenham ideia de como vai ser aplicado, e também, gente, por causa da prova multi que vai ter no final do semestre. E essa prova multi, a gente já passa para vocês como que vai ser colocado. Como que serão as questões que vão ser pedidas na prova multi, entendeu? Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo, tá? Então, a aula passada, a gente iniciou Itercrimes. Vamos relembrar o que é Itercrimes? Itercrimes é o caminho do crime. É o caminho que o sujeito percorre até chegar ao crime. Lembram-se que a professora fez um caminho do crime para vocês? O Itercrimes para vocês? Lembram-se? Então, eu coloco cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento do crime. Lembra-se? Hoje a professora deu uma caprichada no caminho do crime, hein? Ó. Então, todas as vezes que eu falo de itercrimes, é esse caminho do crime que vocês vão ter que ter. E eu quero que vocês façam no caderno de vocês uma lista, né? É um risco. E a primeira situação que você vai colocar ali é exatamente a cogitação. É quando se faz surgir a ideia desse crime, quando eu imagino como eu vou realizar esse crime. Lembram-se? Então, itercrimes, a primeira etapa é a cogitação, que é quando faz surgir a ideia deste crime, tá? Lembre-se que na cogitação o crime ainda está na mente do sujeito, tá? O sujeito ainda pensa em realizar, o crime está na mente dele, tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Vocês vão ficar vendo ali. Olha só. Ô, prof, mas o que você está fazendo, prof? O prof está jogando mais pro canto aqui para vocês, porque o Thor tá enchendo o saco aqui, e eu tô passando em cima dos fios aqui, tá? Então, foi a primeira
situação que a gente teve e a primeira etapa do crime, que é o primeiro elemento do iter criminis, ok? Alguma dúvida? Depois eu falei da preparação. Lembram-se que eu falei da preparação? E eu falei para vocês que a preparação é quando o sujeito começa a praticar os atos necessários para a execução do crime. Lembram-se? A execução do crime. Então, aqui, ó, cogitação, a minha primeira etapa, a preparação, a minha segunda etapa, ok? Então, todas as vezes que eu falo de preparação é quando eu inicio a execução para a prática do crime, tá bom? Depois eu falei para vocês de execução. É quando eu começo a realizar os verbos do tipo. Eu inicio a realização do verbo do tipo. O que é o verbo do tipo? Aliás, eu esqueci de abrir o Código Penal aqui. Vamos abrir o Código Penal, que daí vocês já vão tendo ideia. Código Penal do Planalto. O que é o verbo do tipo, gente? O verbo do tipo é o verbo do Código Penal. Lembram-se que na aula eu mostrei para vocês? Matar alguém. Qual que é o verbo? Matar, ok? O verbo é matar. Então, dentro da execução é quando o sujeito já inicia a realização do tipo penal. Ele já está iniciando a conduta que está presente ali no tipo penal, ok? Ele já está iniciando a conduta que está presente ali no tipo penal, tá bom? Isso é execução. E consumação, gente? A consumação, ela vai ocorrer aqui, ó. Então, todos esses elementos que estão aqui roxinho são as etapas que nós temos. Cogitação, preparação, execução, consumação, tá? A consumação, ela ocorre quando eu tenho a realização de todos os elementos do tipo penal. Então, eu tenho a realização de todos os elementos do tipo penal, por isso que ele é a consumação. Bom dia, Augusto, tudo bem? E, por fim, eu tenho aquilo que a gente chama que é o exaurimento do crime. É quando o crime, ele continua, né, há uma continuação do delito, mesmo depois que ele for consumado. O exemplo que eu passei para vocês é justamente a extorsão mediante sequestro. Se vocês pegarem a extorsão mediante sequestro, na extorsão mediante sequestro, eu tenho um exaurimento do crime quando eu recebo o quê, professora? Quando eu recebo a vantagem, ok? Quando eu recebo a vantagem. Então, se eu recebo a vantagem, o meu crime se consumou quando foi praticado o sequestro, né, quando houve a privação do sujeito, quando houve a cobrança desse valor para que eu seja solta, e posteriormente eu vou ter o recebimento desse valor. O exaurimento ocorre justamente com o recebimento desse valor. Independe do sujeito receber ou não a consumação. Então, quer dizer, o delito ainda continuou. O delito já se consumou quando o sujeito pediu a vantagem, mas eu ainda não tinha o recebimento da vantagem. O recebimento dessa vantagem, a gente fala que é um mero exaurimento do crime. Isso também acontece no crime de extorsão simples. Se vocês pegarem a súmula 96 do STJ, a própria súmula do STJ, ele fala que na extorsão simples, o recebimento da vantagem é mero exaurimento do crime, ok? Mero exaurimento do crime. Então, é quando o crime já se consumou, quando você pede a vantagem, e independe dessa consumação a continuação do delito, ok? Isso são as etapas desse crime, ok? Então, voltando para o nosso iter criminis, nós temos a cogitação, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento do crime, tá? Exaurimento do crime. Eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês e façam esse mapa mental, porque a partir daqui a gente consegue definir muitas situações, ok?
Passando essa parte, nós iniciamos o nosso estudo daquilo que a gente chama de consumação. Lembram-se? E dentro da consumação, nós tivemos no artigo 14, que o artigo 14 do Código Penal fala que é consumado, disse o crime. Inciso 1. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, quer dizer, a partir do momento que eu realizei todos os elementos que estão no tipo penal, todos os elementos presentes no tipo penal, eu tenho aquilo que a gente chama de consumação, ok? Houve aquilo que a gente chama de consumação, tá bom? Sempre que a gente fala. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, vocês conseguem me ouvir mesmo eu colocando no mudo aqui? Conseguem? Porque senão fica o povo me chamando aqui e daí me atrapalha, tira a minha concentração, ok? Então tá. Então a gente já viu que a consumação é quando o sujeito vai realizar todos os elementos do tipo penal, não é? É isso que a gente falou, não é? Consumação é quando o sujeito vai realizar todos os elementos do tipo penal. Então, aí a gente tem aquilo que a gente chama de consumação do delito, tá? Sou eu que estou entortando vocês aqui para ficar um pouco melhor aqui para mim ver vocês, tá, gente? Eu estou mexendo aqui e eu não consigo ficar sem me movimentar. Ok? Pronto. Então, isso é consumação. E a aula passada, nós finalizamos a aula justamente naquilo que a gente chamou de tentativa. Lembra-se que a gente chamou de tentativa? Então, aquilo que a gente chamou de tentativa é justamente onde nós paramos. Tá bom? Professora, se consumação é a realização do delito, é quando eu realizo todo o delito, quando que eu vou ter a tentativa? Vamos pegar o artigo 14 do Código Penal, novamente? Vamos pegar o artigo 14 do Código Penal? Artigo 14 do Código Penal. Vamos lá. O que fala o artigo 14? Inciso 2. Tentativa. Inciso 2. Tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos lá, gente. Vamos pegar nosso iter criminis. Sempre que vai ter tentativa, eu tive a cogitação, eu tive a preparação, eu tive a execução e perto aqui da minha consumação, entre a execução e a consumação, o que acontece? Eu vejo o meu caminho do crime sendo interrompido. O que é o meu caminho do crime sendo interrompido, gente? O meu caminho do crime, ele foi interrompido pelo quê? Por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, eu não quis interromper. No entanto, outra circunstância fez com que eu rompesse esse iter criminis. Eu parasse esse iter criminis. Enquanto eu não achar a luz melhor, vocês vão ficar aí vendo eu rodar para lá e para cá. Pronto, eu acho que está melhor. Ok? Então, sempre que a gente fala de tentativa, não dá risada não, Luiz, é verdade, eu com a cortina é a mesma coisa, né? Branca do jeito que eu sou, vou parecer um fantasma dando aula para vocês. Eu achei que eu fiquei muito branca ali, então vou voltar aqui assim, ó, porque pelo menos aqui eu me destaco na parede, né? Aí vocês não acham que é um fantasma dando aula, tá bom? Então, tentativa, o sujeito, ele inicia os atos executórios, ele está lá na fase da execução, e aqui na fase da execução, ele vê um rompimento dos atos. Por que ele rompeu os atos? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele não queria romper, ele queria continuar o crime, mas teve que romper, ok? Então, houve esse rompimento por circunstâncias alheias à sua vontade, ok?
Isso é o que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês. Na tentativa, o sujeito quer realizar o crime, no entanto, ele é impedido por um terceiro, é impedido por qualquer outra circunstância. Pode ser até não ser um terceiro, pode ser um barulho que faz ele assustar e ele sai de lá com medo de ser pego, ok? Ele vai lá furtar, chega no terreno, pulou o terreno, entrou dentro da casa e ouviu um barulho, ele achou que a casa estava vazia. Se ele for pego imediatamente, ele está em tentativa, ok? Ele ainda não procedeu com o crime, ele ainda não consumou o crime, mas são circunstâncias da lei. Ah, ele também está lá e de repente ele ouve a polícia chegando, ele sai, tentativa também, tá bom? Então, sempre que é ao início dos atos de execução, então houve o início da execução, não houve a consumação, e for uma interferência alheia, então a consumação não se deu, não em decorrência dele não querer a consumação, e sim em decorrência de terceiros, de circunstâncias alheias, eu tenho caracterizado a tentativa, tá bom? Dentro da tentativa, nós temos 4 espécies básicas de tentativa. Nós temos a imperfeita, nós temos a perfeita, nós temos a tentativa branca e a tentativa cruenta, ou também chamada de vermelha, tá bom? A tentativa imperfeita é quando o sujeito inicia os atos e ele não consegue esgotar os atos. Por quê? Porque ele foi interrompido durante a execução. Houve uma interrupção dos atos durante a execução. Isso é tentativa imperfeita, ok? A tentativa perfeita ou acabada é a tentativa chamada de crime falho. Essa tentativa, o sujeito realiza os atos executórios, ok? Ele pratica todos os atos executórios, mas ele não consegue o resultado final que ele queria. Exemplo, eu não sei se eu falei para vocês já, quando eu fazia direito, eu trabalhava no escritório de advocacia e nós tínhamos uma moça que limpava lá a landa, eu lembro até hoje da landa, né? Nunca mais vi a landa. Mas ela limpava, era uma senhora que limpava o escritório, e a filha dela se separou do marido, nem lembro o nome da filha dela, e o marido, num ataque de raiva por causa da separação, invadiu a casa e quis matar a família inteira. Ele quis matar a família inteira. A filha conseguiu escapar, estava grávida na época, o sogro, que estava no fundo, também conseguiu escapar, e ele pegou a landa, que estava dentro da sala, correu para o quarto, ele invadiu o quarto, estourou a porta do quarto, deu 4 tiros nela, acertou 4 tiros na cabeça. Ela ficou mais de 35 dias no hospital, internada, na UTI. E ele não conseguiu matar a mulher. A Landa não morreu, ela não teve uma sequela. Não teve uma sequela. Pasmem. Quando eu falo disso, eu chego a arrepiar. Mas foi uma parte mais próxima. O que ele quis? Ele quis matar. Ele quis matar ela. Isso estava claro. Ele praticou os atos executórios? Praticou os atos executórios. Então, quer dizer, ele conseguiu matar? Não conseguiu. Era um calibre 22 e ele não conseguiu. A Landa, ela deve ter até hoje alojada na cabeça dela, no cérebro, aqui na frente, uma das balas, porque era muito perigoso de fazer uma cirurgia para tirar. Então, quer dizer, o ato foi praticado, todos os atos executórios foram praticados, mas ele não conseguiu a morte. Isso fala que é uma tentativa perfeita, uma tentativa acabada. Ok? Perceberam que ele não foi interrompido? Se ele fosse interrompido no momento em que ele entrasse dentro de casa, a polícia chegasse e ele fosse interrompido por terceiros ou por outras circunstâncias, o que a gente teria? A gente teria a tentativa imperfeita e não a tentativa perfeita. Então, todas as vezes que a gente fala de tentativa perfeita, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que os atos executórios estão sendo realizados na sua totalidade. Eu tenho a realização total dos atos executórios, mas o sujeito não conseguiu atingir o resultado a qual ele buscava. Não houve o resultado, ok? Nossa, olha um palavrão aqui. A Beatriz, agora que eu fui ver. Tá bom?
Então, foi uma situação que eu participei muito de perto, porque ela limpava o escritório, foi quando eu entrei para fazer direito, né? Nem faz tanto tempo assim, né? Só um pouquinho, uns anos atrás. Prof, tem como ir mais devagar? Tem, Daniel, vou mais devagar, tá? É que você perdeu a aula passada, então, por isso que a aula passada eu falava que parecia que eu tinha tomado o remedinho, né? Mas eu vou mais devagar, tá bom? Então, quando a gente fala da tentativa perfeita, eu tenho a execução, a prática de todos os atos executórios, eu tenho a execução feita. Todos os atos que eu preciso para executar um crime está realizado, ok? Certo? Já na imperfeita, o sujeito é interrompido. Ele interrompe por circunstância alheia sua vontade e não consegue realizar o resultado. Por isso que é tentativa imperfeita, ok? Conseguiram entender o que é uma tentativa perfeita e o que é uma tentativa imperfeita? Conseguiram ter noção? Certo? Então, vamos passar para a tentativa branca ou incruenta. Que nome, né? Direito penal, às vezes, tem uns nomes feios, né? Tentativa cruenta, tentativa incruenta. Mas antes de passar para essas duas espécies de tentativa, eu quero que vocês entendam que, independentemente de ser uma tentativa cruenta ou incruenta, elas também podem ser perfeita ou imperfeita, ok? Elas também poderão ser perfeita ou imperfeita, tá bom? Então, elas podem ser perfeita e cruenta, imperfeita e cruenta, perfeita e cruenta, imperfeita e cruenta, tá? A tentativa branca, ou também chamada de incruenta, tá? O sujeito não atinge o outro. Ah, eu quero matar a pessoa X. E eu dou 10 tiros. Isso é fácil. Com a professora Letícia, isso é muito fácil de acontecer, tá, gente? Porque eu sou terrível de mira, tá? Vocês sabem que eles tiraram essa situação de giz dentro da sala de aula por causa da professora Letícia, né? A maioria das faculdades da cidade está adotando canetão, porque a professora Letícia acertava sempre o do lado, do outro lado, de trás, mas nunca o sujeito que ela queria acertar, né? Com o canetão, a professora não pode ficar jogando, tá? Gabriela, cruenta e incruenta. Também tem na área da saúde parte de cirurgia ortopédica? Não entendi. Leda, não entendi. É uma cirurgia cruenta e incruenta, você está falando que existe? Ah, está afirmando. Ah, entendi. Tá? Pamela, o que eu estou falando que antes de passar para incruenta e para cruenta, ou para branca e incruenta e cruenta e vermelha, eu posso ter a classificação da tentativa perfeita e imperfeita para essas duas, tá? Então, ela pode ser incruenta, perfeita ou imperfeita, e ela pode ser cruenta, perfeita e imperfeita, tá bom? Porque a perfeita é quando eu tenho a consumação dos atos, a consumação não, né? Porque não atinge a consumação, mas todas as práticas dos atos executórios. E a imperfeita é quando eu tenho a interrupção desses atos executórios, ok? Então, aí eu tenho essa situação, é um divisor, ok? Ela vai ser branca ou incruenta quando o sujeito não atinge. Então, vamos lá. A professora Letícia pegou um revólver 38 com 6 balas e tentou atingir determinada pessoa, tá? Tentou atingir determinada pessoa. O que isso acontece? Professora, como assim? Se eu tento atingir determinada pessoa e eu não atingir, o que isso quer dizer? Eu tenho uma tentativa perfeita, porque eu não fui interrompida, eu pratiquei todos os atos executórios, e branca, por quê? Porque eu não consegui atingir a vítima, ok? Eu não tive o resultado, eu nem lesionei a vítima, ok? Eu não trouxe nenhuma lesão à vítima, tá bom? Então, todas as vezes que eu coloco nessa branca,
o sujeito, tá? Ele não atinge a vítima, ele erra todos os disparos, tá? Porque ele não consegue atingir a vítima. Por isso que a gente fala que é branca ou incruenta, tá bom? Sempre a gente coloca nesse sentido, ok? Já quando a gente coloca a tentativa cruenta ou vermelha, a tentativa cruenta ou vermelha, ela é aquela em que a vítima é atingida, tá? Então, os atos executórios podem atingir a vítima. No entanto, eu não tenho a consumação do crime. É o que aconteceu com a Landa, por exemplo. Então, o que aconteceu com a Landa, além de ser uma tentativa perfeita, onde eu tive todos os atos executórios, eu tive uma tentativa de homicídio cruenta, tá bom? Por que foi cruenta? Porque atingiu ela com 4 tiros, ela não morreu. O sujeito não conseguiu a consumação, mas ela não morreu. E por isso ela é chamada de tentativa cruenta ou também vermelha. Então, vocês vão achar na doutrina branca ou incruenta e cruenta ou vermelha, tá bom? É que nem eu querendo fazer gol sem goleiro. Toda vez que eu chuto, eu não consigo fazer gol. Mais ou menos. Seria uma tentativa branca, tá? E perfeita, porque você realizou todos os atos executórios. Por isso que é perfeita, tá? Tentativa branca, mais perfeita, porque você realizou todos os atos executórios. Tá bom? Conseguiram entender? Então, quais são os 4 tipos de tentativa? Tentativa perfeita, tentativa imperfeita, tentativa cruenta ou vermelha e tentativa incruenta ou branca. São os 4 formas e espécies de tentativa. Lembrando que um não exclui o outro, tá? Como assim, professora? Não é porque ela é perfeita que ela vai deixar de ser cruenta ou branca, tá? Não é porque que ela é imperfeita que ela vai deixar de ser cruenta ou incruenta. Lembre-se sempre disso. A única forma que um vai excluir o outro é se ela for perfeita, ela não vai ser imperfeita. Se ela for cruenta, ela não vai ser incruenta. É isso que vocês têm que ter a lógica na cabecinha de vocês. Professora, como que você pode cobrar isso pra gente? Eu posso passar um problema para vocês e vou pedir para vocês marcarem lá o X em qual tentativa que é. Se é cruenta, incruenta. Ó, bacana essa ó, já tô fazendo exercícios para vocês. Parem para pensar. Lembra que eu falei para vocês que agora a parte do direito penal é uma parte mais gostosa? Então, é muito mais fácil de vocês entenderem do que aquela parte teórica. Até o Daniel tá gostando de direito penal, né, Daniel? Vamos lá, gente. O que vocês precisam saber também? Os crimes tentados, tá? Os crimes tentados, eles não ocorrem em qualquer forma de crime. Lembra que eu falei lá nos crimes culposos, que os crimes culposos só vão acontecer se eu tiver um tipo penal de crime culposo? Lembra? Isso já é a lógica, já é o macete. Não tenho no tipo penal, não vai ser culposo, eu nem posso fazer análise da culpa. Tá bom? Os crimes tentados, eles não podem acontecer em qualquer forma de crimes. Primeiro crime, crime culposo. Por que eu não tenho tentativa de crime culposo? Vamos ver se vocês conseguem entender isso. Por que eu não tenho tentativa de crime culposo? Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4,6. Credo, gente, ninguém? Nem cri aí? Vocês estão em certeza? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão participando da aula? E eu tô achando que eu tô falando sozinha. Com 19 pessoas online, eu não vi nem um digitando. Ah, não, gente. Vamos lá. Não há como se tentar algo que não se quer. Porque a pessoa não tinha... Não, o meu chat não estava descendo. Ó, professora, o problema é da pecinha. Olha aqui. Luiz Henrique, por que não teve
a intenção? Pamela Souza, porque a pessoa não tinha vontade. Vinícius, não há como se tentar algo que não quer. Tá? Fonte, apostila. É cara de pau ainda. Amanda, porque não tem a vontade do sujeito. Aí vocês começaram a tirar sal, que eu não estava vendo o chat, né? Tudo bem. Gente, se o crime culposo não tem a vontade de realizá-lo, ele decorre de culpa, né, da falta do dever objetivo de cuidado, como que eu posso ter tentativa de um crime culposo? É lógico, não vai ter. Não existe, porque os seus atos na tentativa é interrompido antes de você realizar a consumação do crime, ok? Antes do crime se consumar, você tem a interrupção dos atos executórios, ok? Então, sempre que a gente fala do iter criminis, tá? A primeira coisa que vocês têm que ter noção é isso, tá? Existem alguns crimes que não vão admitir a tentativa. Outro crime que não admite a tentativa, crime pré-ter-doloso. O crime pré-ter-doloso, vocês que estão fazendo trabalho de classificação dos crimes, vocês devem ter visto que é o crime com dolo no antecedente e culpa no consequente. Eu tenho o dolo de realizar uma conduta e eu tenho a culpa do resultado. Por quê? Porque eu assumi, né, mesmo prevendo, eu tive essa possibilidade de assumir. Todas as vezes que a gente fala de crime pré-ter doloso, o sujeito, ele quis o dolo, por exemplo, deixa eu achar, de praticar determinado crime, de furtar, por exemplo, tá? No entanto, veio outro crime, e aconteceu o quê? Esse outro crime, ele responde pelo quê? Por culpa, tá? Sempre ele vai responder por culpa, tá? Então, qual é um exemplo, professor, de um crime pré-ter doloso? Lesão corporal seguida de morte. O sujeito quis, olha o chat baixou aqui de novo, o sujeito quis realizar a conduta do quê? De lesionar. No entanto, na sua conduta de lesionar, adveio o resultado morte. A lesão veio por culpa, no entanto, o resultado morte veio por uma situação de, desculpa, a lesão veio por dolo, porque ele queria o dolo, no entanto, o resultado morte veio de quê? Veio de uma culpa, por meio de uma culpa, tá bom? Ok? Conseguiram entender? Então, volte e meia vocês vão verificar dentro do Código Penal algumas situações que vão se encaixar justamente nisso daí, tá? Eu tenho a conduta dolosa direcionada a um determinado resultado, que é o dolo no antecedente. Qual é o resultado? Lesionar o sujeito. E eu tenho a provocação de um resultado grave que não era desejado, que é a culpa no consequente. Qual que é o resultado? Exatamente aquilo que eu te falei, que é a morte. Então, sempre que a gente coloca no crime pré-ter doloso, vocês têm que ter isso na cabecinha de vocês, tá bom? Certo? Alguma dúvida? Sueli, relacionado ao ilícito, à conduta, o que você está falando, Sueli? Sobre onde está essa parte da matéria, nós não iniciamos ilicitude ainda. Nós ainda estamos finalizando a situação de tipicidade, tá? Nós não iniciamos ilicitude, tá bom? Lembra-se lá na tipicidade, no tipo penal, tipo ilícito, tá? Vamos lá. Beatriz, o que é um crime pré-ter doloso? O crime pré-ter doloso é quando o sujeito tem o dolo no antecedente, ou seja, eu tenho o dolo de realizar uma determinada conduta. Qual conduta? Eu tenho o dolo de lesionar. Eu tenho o dolo de lesionar o sujeito. Isso é direcionado à lesão. Eu tenho o dolo na lesão. No entanto, decorrente da minha lesão, surgiu a morte do sujeito.
O crime de lesão seguida de morte, lesão corporal seguida de morte, é um crime pré-ter-doloso. Por que ele é um crime pré-ter-doloso? Porque eu vim no dolo de lesionar, no entanto, eu consegui um resultado maior, um resultado mais grave. Mas esse resultado era querido? Não. Eu não buscava esse resultado. Então, ele veio por culpa. Então, eu tenho dolo na lesão e culpa no resultado. Dolo no antecedente e culpa no consequente, que é na consequência do delito, tá? Na consequência do delito. Ok? Conseguiu entender? Todo mundo conseguindo entender, gente? Sim, não, não, sim. Agora eu tô acompanhando o chat, podem escrever. Certo? Seria muito mais fácil se todos vocês estivessem aqui, né? Com a carinha de vocês, porque daí eu consigo ver, né? Eu vejo vocês. Aí eu vejo na carinha, porque daí se vocês fizerem assim, já vou saber que alguma coisa está errada. Tá? Tá vendo por que eu não gosto desse microfone? Para beber água é uma vida. Tudo é uma vida. Não precisa ver, não, Pamela? Não, eu quero ver também, gente. Por quê? Vocês estão de pijama assistindo aula? Ou vocês estão parecendo aquele meme lá? Ontem eu recebi um meme dos alunos tomando cerveja, enquanto a professora acha que os alunos estão com caderno e caneta na mão. Tá muito cedo, hein, gente? Não dá para ficar tomando cerveja tão cedo assim, não. Lembre-se do filho de vocês. Já basta esse monte de live que tá tendo aí, ó, que vai acabar com a gente. De pijama e de cabelo para cima. Olha, professora, gente, a professora acordou 7 horas da manhã só pra fazer maquiagem para vir dar aula para vocês. Olha só o capricho, porque eu não acho que vocês são obrigados. Vamos lá, gente. Onde também não pode ter crime tentado? Em contravenções penais. É algo mais ou menos que você espera fazer um crime e acaba tendo um resultado pior. Isso mesmo. Você está realizando um crime e o resultado dele é pior, né? Tem vários crimes que ele pode seguir de morte, lesão corporal. Por exemplo, o estupro. Se do estupro decorre morte ou lesão corporal, ele tem uma pena diferenciada do crime de estupro do caput. Por quê? Porque eu tive o dolo do quê? De estuprar, mas decorreu de a culpa veio uma lesão corporal e um resultado morte. Diferente, gente, diferente do sujeito que mata em decorrência de não, para garantir que ele não seja identificado no crime, tá bom? É totalmente diferente. Mas pode acontecer, tá bom? Eu posso pedir um café? Vou tomar um café. Tomar um café porque eu acho que a hora merece um café. Então, vamos lá. Aqui dentro, nas nossas situações aqui, ó. Cogitação, preparação, execução. Vocês perceberam que a tentativa sempre vai estar aqui? Ela sempre vai ser interrompida nos atos executórios? Então, vamos colocar aqui. Tentativa também, né? A professora estava esquecendo de preencher aqui. Tentativa. Sempre vai estar aqui. Então, a tentativa está aqui já, ó. Ó, tá? Entre execução e a consumação, eu já tenho uma tentativa. E eu vou colocar algo que vai destacar aqui para vocês. Ó. Ó a tentativa aqui, apareceu. Tá bom? A professora não é muito boa de mapa mental, não, tá, gente? A professora é péssima em criatividade, eu sou 0. Desenho, pior ainda. Vocês vão ver quando eu começar a desenhar para vocês. Servidos? Cafezinho? Eu ainda vou comprar uma xícara igual da Marília Mendonça. Vocês viram a xícara dela? Tem grande chance disso aqui ser cerveja. Eu quero uma xícara daquela lá. Eu tô sonhando com aquela xícara, que eu não achei ainda para comprar. Não sai, né? Tá tudo fechado, não dá para comprar. Mas se ela lançar aquilo lá, ela ganha dinheiro, hein? Então,
Próximo crime que não pode ter tentativa. Contravenções penais, tá? Tudo que está dentro da lei de contravenções penais, tá? Tudo que está dentro das leis de contravenção penal, de contravenções penais, não pode ter tentativa, tá? Deixa eu achar o número da lei aqui. Contravenções penais. Lei, número. Vamos ver. Lei de contravenções penais. Onde que está, professora? Decreto-Lei 3.688 de 1941, tá? Decreto-Lei de 3.688 de 1941. Vou mandar aqui no chat para vocês, tá? Na Americanas tem? Beatriz, não fala isso. Meu marido não aguenta mais eu entrar em site de compra, mulher. Ontem eu entrei final de semana, porque eu tenho ele que faz aniversário agora em abril, a minha cunhada, a minha mãe, tenho a minha sogra que faz aniversário em maio, início de maio, o meu sogro, meu pai, minha afilhada e minha prima. Tenho 8 pessoas que fazem aniversário, tudo depois do dia 20 de abril até o dia 16 de maio. Pelo amor de Deus. Tudo touro na minha vida. Olha o tanto de touro. Meu Deus, para aguentar esse monte de touro não é fácil não, hein? Vamos lá. Professora, mas por que nas contravenções penais, eu não tenho a tentativa? Porque o artigo 4º das contravenções penais, da lei de contravenções penais, fala que não é punível a tentativa de contravenção. Então, eu tenho um mandamento legal que proíbe, ok? Então, é essa a explicação. Outra coisa, nos crimes omissivos próprios, vamos ver se vocês lembram quais são os crimes omissivos próprios. Nós temos os crimes omissivos próprios e temos os crimes omissivos impróprios. O crime omissivo próprio é quando o verbo é um deixar de fazer, é uma omissão, lembram-se? Nesses crimes omissivos próprios, a tentativa também não é aceita. Se é um deixar de fazer, gente, por quê? Por que eu vou conseguir ter uma tentativa? Ué, se eu estou deixando de fazer, como que eu vou fazer uma tentativa? Ok? Porque o simples ato já consuma o crime, tá bom? O simples ato já vai consumar o crime. Exemplo de contravenção, vamos lá, peguem a lei, pegaram lá a lei? Ó, contravenções referentes à pessoa, artigo 18, fabricar, importar, exportar, ter em depósito, vender, permissão da autoridade, arma ou munição, tá? Mas aqui entra em conflito com o Estatuto de Desarmamento, tá? Olha lá, artigo 22, artigo 21, a mais famosa, gente, a mais famosa contravenção penal, vias de fato. Quem aqui já nunca ouviu vias de fato? Vamos ver se vocês sabem o que é vias de fato. O que é vias de fato? Vamos ver? 1, 2, 3 e... Duvido vocês nunca ouviram falar de vias de fato, gente. Como assim? Vias de fato? Brigas, nunca nem vi. Deve ter praticado tanto, né, Vinícius? Pela nunca nem vi, né? Jesus amado. Peguem lá o artigo 21. Luiz Henrique, já vi, mas não sei. O que fala o artigo 21? Praticar vias de fato contra alguém. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Ou multa de 100 mil réis. Olha como que é novo. Essa lei é nova. Ou um conto de réis se o fato não constitui crime. Lembrando que vias de fato fica muito próximo da lesão corporal, tá? Mas a via de fato são agressões recíprocas, né? Se eu tiver um resultado muito danoso, então ficou aqueles arranhõezinhos, sem um resultado muito forte. Agora, se eu tiver alguém apanhando injustamente, sendo atingido no seu bem jurídico, aí eu tenho uma lesão corporal, tá?
Mas se tiver uma briga entre duas pessoas discutindo, é vias de fato, tá bom? Ok? Então, além das contravenções penais, eu tenho os crimes omissivos próprios, tá bom? Os crimes omissivos próprios é quando o sujeito deixa de realizar determinado ato, é um deixar de fazer. Então, se é um deixar de fazer, o próprio ato, a própria prática do ato, já se consuma, impossibilitando que haja tentativa. Outro crime que não existe tentativa são os crimes habituais. Esses crimes habituais são aqueles crimes em que precisa existir um cotidiano, precisa ter uma prática reiterada de uma conduta para ele se consumar. Então, se ele precisa de uma prática reiterada de determinada conduta, como que eu vou interromper o ato executório, se a própria prática está consumando a conduta? Tá? Ixi, Amanda, agora você me pegou. Eu nem imagino quanto que dá isso em real hoje, hein? E nem quero saber. Eu não sou dessa época, eu sou dos cruzados, filho. Cruzados novos, eu sou. Quando eu conheci dinheiro na minha vida, era cruzados novos. Nem era da época de réis. Sou novinha, né, filha? Não sou dessa época mais antiga aí. Pergunta para os seus professores mais antigos aí, que eles vão saber identificar para vocês. Eu não sei, nem quero saber. Né? Isso daí é da época mais antiga. O que são os crimes habituais? Eu preciso de uma prática reiterada. Não, gente, vocês não falam isso. Não estou falando para vocês perguntar para o professor Toso, pelo amor de Deus, tem medo dele, gente? Para. Olha só. Depois eu vou fazer um print aqui, ó. Vou fazer um print e mandar para o professor Toso. Será que ele vai ficar bravo? Vai ficar bravo com vocês. Vou falar para ele. Falar para ele. Vocês vão ver só. Ok, gente? Então, nos crimes habituais, eu também tenho, professor, exemplo, coloquei aí para vocês a prática ilegal da medicina, que é o exercício ilegal da medicina, artigo 282. Cadê o pente aqui desse computador para mim guardar esse print aqui? Tirei print, gente, vocês acham que? Vou provar minha inocência. Aqui, ó, tá aqui. Vamos pegar o artigo? Artigo 282 do Código Penal, Ctrl F, 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, parágrafo único. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também a multa. Isso quer dizer um crime habitual. Por que é um crime habitual? Porque eu preciso da prática reiterada. Eu preciso que o sujeito realize essa prática reiterada do exercício ilegal. Toda vez que eu tenho um crime habitual, eu não vou ter uma tentativa, tá? Não possuo uma tentativa, tá bom? Certo? Ok? Tá? Gente, existem alguns crimes que a lei só vai punir se houver o resultado. Então, quer dizer, se a lei só pune se houver o resultado, eu não vou ter tentativa, porque eu preciso da consumação desse crime, tá? Exemplo básico. Instigação ao suicídio, artigo 122, tá? Que é instigar, 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça, tá? Lembrando que esse artigo 122, ele recebeu uma alteração da Lei 13.968 de 2019. Então, esse artigo 122 é um dos motivos que a professora ficou enchendo o saco de vocês para vocês comprarem, tá? Isso mesmo. Eu fiquei assim, ia ficar falando pula. Eu fiquei, o que ela tá falando? É do suicídio, isso mesmo, tá? Você tá instigando alguém, ou tá induzindo alguém, ok? Então, o crime de suicídio, você só vai ter se o sujeito conseguir o resultado, que é a morte. Então, ele só vai ser punido com a morte, ok?
E também existem alguns crimes em que a lei pune a tentativa como se fosse consumado, né? Então, o sujeito, ele vai realizar, mas ele é interrompido no meio dos atos executórios. Só que daí ele já realizou o crime. Mas por quê? Porque no tipo penal, coloca a forma que o sujeito pode, que ele pode realizar a conduta. Tipo assim, tentar realizar a conduta já é a consumação do próprio delito, tá? Então, existem esses crimes. Professora, qual crime? Peguem para mim o 352 do Código Penal. Evasão mediante violência contra a pessoa. Olha lá. Artigo 352. Evadir-se ou tentar evadir-se. Isso quer dizer, eu tenho no tipo penal a própria tentativa. A tentativa já é uma forma de realização da conduta. Então, eu não tenho. Então, um sujeito que for pego tentando fugir do presídio, ele já cometeu o crime. Então, eu não posso ter a tentativa ali. Por quê? Porque dentro do tipo penal, ela já vem como elemento para o crime se consumar, ok? Então, ele já coloca como elemento para o crime se consumar. Então, já coloca como se fosse consumação desse crime, ok? Certo? Tá, professora, a gente falou de tentativa, e o que difere do crime ser tentado e do crime ser consumado? Qual que é a diferença do crime ser tentado e o crime ser consumado? Né? Porque tem que ter alguma diferença, porque não vai ter um crime consumado que, em tese, seria mais grave do crime tentado se não tiver essa diferença. E onde eu tenho isso? No parágrafo único do artigo 14. O que fala o parágrafo único do artigo 114? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3. Isso quer dizer, a tentativa tem a consequência baseada na pena do crime que ele está realizando. No entanto, dentro dela eu tenho uma diminuição de pena, uma causa de diminuição de pena. Então, eu posso colocar que a tentativa, ela vai trazer uma diminuição de pena? Sim. Então, vamos lá, no crime de homicídio, por exemplo, 121, deixa eu achar aqui, 121. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Eu tenho 6 a 20 anos, não é? Quanto mais próximo no meu ato executório eu tiver da consumação, menor vai ser a diminuição. Por quê? Se eu iniciei os atos executórios, eu fui interferida aqui já, no início dos atos executórios, a minha diminuição de pena é maior. Se eu for interrompida aqui, a um passo da consumação, a minha diminuição de pena vai ser menor. Porque quanto mais diminui a pena, mais benefício é para mim. Entendeu? Então, todas as vezes que a gente fala da tentativa, a consequência da tentativa é justamente isso, tá? A causa de diminuição, ela vai ser aqui, ó. Quanto mais próximo da execução, menor diminuição. Quanto mais longe, maior diminuição. Ok? É esse o parâmetro que se utiliza para conseguir. Então, como que a gente faz esse parâmetro, professora? Se você fala que é diminuída de 1 a 2/3, o que é maior? 1/3 ou 2/3? Vamos lá. A pena maior, diminuição maior, não é 2/3? Eu não tenho um parâmetro maior de 2/3 do que de 1/3? Então, se ela estiver aqui no início dos atos executórios, ela vai ter uma diminuição de 2/3. Se ela estiver aqui perto da consumação, ela vai ter uma diminuição de 1/3. É essa a diferença, tá? É essa a diferença, tá? Ah, professora, então lá na tentativa perfeita, ó, meu marido tá prestando atenção. Exemplo da faxineira, da Landa lá que eu falei para vocês. Ele conseguiu, não conseguiu? Ele só não conseguiu o resultado morte, ele não consumou a morte, no entanto, ele chegou próximo, não chegou? Chegou próximo. Então, ele só pode ter 1/3 de diminuição, ok? Só pode ter 1/3. É lógico que no caso dele foi um crime
qualificado. Então, eu não vou para o homicídio simples, eu vou para o homicídio que não é simples. E na época tinha a Lei Maria da Penha também, né? Então, não, mentira. Na época não tinha Lei Maria. Nossa, gente. Nunca pensei que eu ia chegar a um exemplo em que não existisse a Lei Maria da Penha. Isso prova a idade da professora, tá? Quanto mais próximo, menor diminuição da pena. E isso, quanto menos próximo, maior diminuição. Ok, Daniel? 2/3 de onde? Pamela? 2/3 do início da execução, tá? Os atos executórios estão aqui no início, tá? Vai ser maior a diminuição, então seria 2/3. Os atos executórios estão próximo à consumação, a diminuição vai ser 1/3, tá bom? E Augusto, sim, essa alteração na lei do suicídio aí, que é na questão da mutilação, veio decorrente dessa situação da baleia azul mesmo, daquele, lembra-se que as mães estavam todas desesperadas, e por causa do índice de suicídio que está existindo entre os jovens, tá, gente? Isso também está influenciando muito a situação da consumação ou não do suicídio. Então, justamente por causa disso mesmo, tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas, gente? Não? Conseguiram entender? E vocês precisam entender, porque agora a gente vai entrar em 3 figuras que são próximas da tentativa e vocês precisam saber diferenciar uma da outra, tá? São 3 institutos que vão ser próximas da tentativa e a gente precisa saber diferenciar. O primeiro instituto é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, tá? Coloquem na cabeça de vocês, desistência voluntária e o arrependimento eficaz, ok? Esses são os 2 primeiros. Onde eles estão? O artigo 15 do nosso Código Penal. Vamos pegar o artigo 15? Vocês estão anotando? Vocês estão com o Código Penal de vocês anotando? Eu quero só ver, vocês podem tirar foto do Código Penal de vocês e vocês podem postar para me provar que vocês estão anotando, hein? Porque vocês não estão me enganando, que vai chegar no dia da prova, professora, não, nem anotei. Eu falei, mas eu falei para anotar, tá? Anotem, tudo que eu estou falando nas aulas, vão anotando, que é mais fácil de vocês entenderem. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos pegar o artigo 15 do Código Penal? Olha lá, o que fala no meu artigo 15? Opa, Letícia, você está lá no homicídio ainda, Letícia? Acorda, vamos voltar para o artigo 15. Artigo 15. Vamos lá? Achei. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Vamos lá. Vocês perceberam que são 2 figuras em um só artigo. Isso quer dizer, eu vou ter que ter um tracinho rachando o meu código, por quê? Porque se for desistência voluntária, é o artigo 15, primeira parte. Se for arrependimento eficaz, é o artigo 15, segunda parte. E vocês precisam saber isso e precisam fazer isso. Por quê? Porque dentro do problema, não só que a professora passa, mas a OAB cobra isso de vocês. Vocês precisam diferenciar o que é a primeira parte e o que é a segunda parte do artigo. Professora, então fala para mim onde é a primeira parte do artigo. Vão lá comigo no artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Não tem uma vírgula? Tem, né? Faça um tracinho aí, ó. Faça um tracinho no Código Penal de vocês, colocam primeira parte. Se o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução, quer dizer que ele tem que ter vontade de parar os atos executórios, ok? Então, sempre que a gente fala em desistência voluntária, ele pode continuar, mas ele não quer continuar. Essa é a palavra base para vocês. Ele pode continuar, mas ele não quer. Ele tem a vontade de cessar ali, tá? Ele quer cessar ali os atos executórios, certo? Conseguiram entender? Então, o agente que desiste voluntariamente de prosseguir na execução,
desistência voluntária, tá? Isso é desistência voluntária. Professora, como assim? Eu, Letícia, vamos lá, colocar o caso da Landa lá. Se o sujeito tivesse invadido a casa dela, dado um tiro, olhado, não acertou ela, porque ele não quis acertar ela, ele foi dar um tiro a esmo, sem ter a vontade, ele chegou, ela caiu, no momento que ela estava correndo, e foi assim que aconteceu, porque ela caiu atrás da cama, porque ela ia pular a janela, o marido dela conseguiu pular, e ela ia pular, o marido dela estava buscando ela, para ela pular a janela. Ela caiu atrás da cama, o sujeito apontou a arma nela, chegou ali e falou, não vou mais atirar. Saiu fora. Isso é o quê? Desistência voluntária. Vejam, ele não atirou para matar, ele deu um tiro para assustar, que fez com que ela corresse, ela caiu, e quando ela caiu, ele chegou para matar ela e não matou. Ok? Ele não quis, ele parou, ele cessou. Desistência voluntária. Ou ele deu um tiro, vamos lá, vamos colocar, deu um tiro, acertou o braço dele, quando ele chegou ali para matar, ele falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Voltou para trás. Também desistiu voluntariamente. Isso fez com que ela pudesse se levantar e procurar um socorro. Ok? Desistência voluntária. Tá? Lembra-se, ele podia matar, ele podia tirar, ele podia matar, mas ele não matou. Sempre que ele fala de desistência voluntária, o sujeito quer, ele buscou a não execução dos atos. Tá? Vocês perceberam que é diferente da tentativa? Vamos ver se vocês conseguem. Eu vou descrever as duas situações e vocês vão me falar. O sujeito quis matar, mas a polícia chegou. E aqui o sujeito quis matar, mas na hora que ele foi executar o crime, ele parou. Desistiu. Desistência voluntária. Tá? O 1 é tentativa e o 2 é desistência voluntária. Vocês percebem que teve essa voluntariedade? Enquanto na tentativa eu não tenho a voluntariedade, aqui eu tenho a voluntariedade, ok? Aqui eu tenho, tá? Eu tenho a voluntariedade. Ele interrompe os atos executórios, ele podia continuar porque ele não tinha ninguém impedindo ele, nada impedia ele, mas ele desiste de continuar os atos executórios para conseguir consumar o crime, tá bom? Isso é desistência voluntária, ok? Professora, então ele iniciou, então vamos lá, dentro do nosso iter criminis, onde que está a desistência voluntária? Eu vou até tirar aqui, que eu já tinha colocado os papéis, mas eu vou tirar só para vocês entenderem. Dentro dos nossos atos, aqui, do nosso iter criminis, gente, o meu chat, ele foge de mim, ele sai aqui de vez. Dentro do meu iter criminis, cogitação, preparação, execução. Eu sei que se eu for interrompidos por terceiros por circunstâncias alheias à minha vontade, eu tenho uma tentativa. Quando que eu tenho uma desistência voluntária? Aqui, no início dos meus atos executórios, tá? No início dos meus atos executórios, eu já vou fazer ela aqui, no início dos meus atos executórios, eu tenho uma desistência voluntária. Tá? No início dos meus atos executórios, eu tenho uma desistência voluntária, tá? Então, façam aí também. Lembre-se, o agente podia continuar e não quis continuar. E na tentativa, o agente queria continuar, mas não pôde, ok? Na tentativa, o agente queria continuar, mas não pôde, tá? E o arrependimento eficaz, professora? Vamos lá na segunda parte do artigo? O que fala a segunda parte do artigo? Ou
impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Então, o que é o arrependimento eficaz? Não, Sueli, não é antes da tentativa. O que você tem que entender é que a tentativa, ela pode ocorrer em todo o momento dos atos executórios, tá? A tentativa, ela vai acontecer em todo momento dos atos executórios, tá? Independente de ser no início ou no fim dos atos executórios. O que vai diferenciar isso aqui é o aumento, aumento, estou querendo aumentar a pena, a diminuição de pena. Se for no início dos atos executórios, a diminuição de pena para o sujeito vai ser maior. Se for no final dos atos executórios, perto da consumação do delito, a diminuição vai ser menor, ok? Vou até fazer um negócio aqui, ó, para que vocês destaquem o momento em que pode acontecer a tentativa, ó. Pode acontecer a tentativa nesse momento inteiro aqui, ó. Do início ao final dos atos executórios, tá bom? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Ficou pior a caneta vermelha, né, gente? Depois eu tiro uma foto para vocês. Tá bom? Certo? É que no quadro seria mais fácil, né? Porque daí a professora desenha para vocês, fica mais fácil. Mas é a forma que eu achei de vocês conseguirem entender para vocês terem isso, tá bom? A desistência voluntária, ela inicia nos atos executórios, mas eu não estou próximo da consumação, tá? Eu não estou próximo da consumação. Porque se eu tivesse próximo da consumação, eu estaria tentando evitar o resultado, ok? Que é o que acontece naquilo que a gente chama de arrependimento eficaz. Peguem lá o artigo 15. No artigo 15, vocês percebem que ele fala ou impede que o resultado se produza. Ou impede que o resultado se produza. Lá, o sujeito, no arrependimento eficaz, o sujeito praticou os atos executórios, mas, quando ele vai realizar o resultado, ele impede. Por exemplo, no caso da faxineira que eu dei para vocês, o sujeito atirou, e no caso, ele saiu achando que ele tinha conseguido a morte, tá? Mas no caso da desistência, do arrependimento eficaz, o que ele faz? Ele atira, ele cai em si e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Pega ela, coloca no carro e leva para o hospital, tá? Ou ainda, liga pedindo socorro. Ó, meu marido aqui. Ou liga, né? Ou ainda, liga pedindo socorro. Pelo amor de Deus, eu fiz isso, olha, aconteceu isso, vem salvar ela. Isso ele faz com que ele está tentando evitar o resultado, tá? Com que ele está tentando evitar o resultado. Isso é arrependimento eficaz, ok? Vejam que o arrependimento eficaz, o sujeito iniciou a prática e ele está aqui próximo à consumação, tá? Então, vamos colocar ele aqui. Ele está aqui próximo à consumação. Arrependimento eficaz. Ele está próximo à consumação. Mas, ó, coloquei aqui, ó. Mas ele impede da realização do resultado, que é a consumação, tá? Então, enquanto na desistência ele está aqui no início dos atos executórios, caminhando para o resultado, e ele desiste, ele fala, opa, não é isso que eu quero para mim, não vou fazer isso, porque ele pode, mas ele não quer, tá? No arrependimento eficaz, ele realiza os atos executórios, e no momento que vai realizar o resultado, ele interrompe. Ele interrompe a conduta dele e faz de tudo para que o resultado não ocorra, tá? Faz de tudo para que o resultado não ocorra. Deixa eu ver. No arrependimento eficaz acontece a consumação? Não, porque se o resultado acontecer, eu não tenho arrependimento eficaz. Ele impede a consumação, tá, Daniel? Ele praticou os atos executórios, eu já estou entre os atos executórios, final do ato executório
e consumação, e nesse momento aqui, eu impeço que isso aqui se realize, tá? Isso aqui não pode se realizar. Então, a consumação não acontece, tá? A consumação não acontece. Conseguiram entender? Conseguiram? Certo? Então, tá. Professora, então, qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Vamos lá. Vamos diferenciar, eu fiz até um quadro para vocês diferenciarem tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos lá. Na tentativa, o sujeito está praticando os atos executórios e ele pode ser desde o início ao final, tá? Não importa. Na desistência voluntária, os atos iniciados e executórios são os iniciais, então ele praticou parte desses atos, ele não está próximo à consumação, e no arrependimento eficaz ele está próximo à consumação, tá? Ele praticou os atos executórios e está próximo à execução, ok? Obrigada, Vinícius. Isso é ótimo de vocês entenderem, porque daí vocês vão conseguir chegar aqui. Professor, o que eu vou fazer na prova? Vocês pegaram o problema, a primeira coisa que vocês vão fazer, desenho isso aqui, ó. Desenho isso aqui, que vocês vão conseguir entender. Tá bom? Vocês conseguirem entender cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento, pronto, vocês conseguem diferenciar a figura da tentativa, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, que nós vamos ver também, tá bom? Ok? Na tentativa, a consumação, Pamela, vamos lá. Na tentativa, o sujeito praticou os atos executórios, não importa se está no início ou fim, ele está nos atos executórios, tá? Na desistência voluntária, ele está provavelmente em parte dos atos executórios, mas não está próximo à consumação. Já no arrependimento eficaz, ele está próximo à consumação. Ele está bem próximo da consumação, tá bom? Na tentativa, o sujeito não teve a consumação porque ele não conseguiu, porque ele quis a consumação, mas ele foi impedido. São circunstâncias alheias. Travou, Daniel? Tá travado aí? Todo mundo tá travado? Sim, não? Você tá em Autônia ainda, Vinícius? Ah, voltou. Eita, gente, a internet de Autônia tá funcionando melhor que a nossa, hein? Eu perco a mico, mas eu não perco a piada, né? Se eu perder a piada, vocês sabem que não dá certo. Que vergonha, hein? Vocês sabem onde fica Autônia? Alguém conhece Autônia aqui? Você nasceu em Autônia, Vinícius? Nem posso falar, eu tenho um monte de parente aí. Aqui tem umas pessoas assim. Não, gente, Autônia é capital ali, vocês não têm noção. O povo vai pra balada, vai tudo pra Autônia. É cidadão ali perto. Vocês não têm noção como que é. Meus primos, quando ia pra balada, ia tudo pra Autônia. Eu lembro até hoje. Não é fim de mundo, não. Vamos lá, gente. Vocês têm noção que juntar uns 5 municípios, tudo em volta da minha cidade, para ir para balada? É lá. É lá em Autônia. Vamos lá. Na tentativa, posso voltar? Na tentativa, o sujeito inicia os atos executórios, mas é interrompido. Ele é interrompido por circunstância alheia à sua vontade, ok? Não tem ato de voluntariedade dele. Ele é interrompido. Na desistência voluntária, não. Na desistência voluntária, o sujeito inicia os atos executórios, mas ele desiste por vontade própria. Ele desiste porque quis desistir, ok? Ele quis desistir, certo? E no arrependimento eficaz, professora? No arrependimento eficaz, ele está caminhando, quando ele está chegando próximo a atingir o resultado dele, ele desiste
ok? Para evitar o resultado. Na verdade, ele faz de tudo para evitar e impedir o resultado. Tá bom? E a consequência? A consequência da tentativa é a pena do crime com a diminuição de 2 a 1/3. Lembram-se? E as consequências do arrependimento posterior e da... Opa, desculpa. Ó, professora, já confundindo. Da desistência voluntária com arrependimento eficaz. A consequência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é o quê? Vamos voltar para o artigo 15? Vamos lá, artigo 15. Só responde pelos atos já praticados. Isso quer dizer, lá no caso da nossa zeladora, se ele chegou a praticar qualquer tipo de lesão, ele não responde pelo homicídio, ele vai responder por lesão corporal. Se ele não praticou nada, mas ele invadiu o domicílio, ele vai responder por invasão de domicílio. Conseguiram entender? Então, tanto no arrependimento posterior, o arrependimento eficaz. Gente, sai de mim, senhor. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária, eu tenho a consequência de que o sujeito vai responder pelos atos praticados já, ok? Certo? Alguma dúvida? Sim, não, não, sim. Sim, não, não, sim. Não? Posso seguir? Bom, se vocês não estão falando, eu vou seguir. Vou seguir porque vocês não estão falando. E agora sim, aquilo que estava na minha cabeça, que não estava querendo sair da minha cabeça, que é o arrependimento posterior. O que é arrependimento posterior? Artigo 16. Antes de ir para o artigo 16, eu quero ver o artigo 15 cortado lá no meio. Desistência voluntária, primeira parte. Eu não quero que vocês escrevam desistência voluntária, mas coloquem o tracinho lá, coloca a primeira parte, e na segunda parte, coloquem a segunda parte. E daí, o mínimo que vocês podem saber e fazer é saber o que é a desistência voluntária, o que é o arrependimento eficaz, né? Por favor, gente, vocês têm que ter, no mínimo, isso na cabeça, tá? No mínimo isso. Então, eu quero isso, eu quero que vocês possam, que eu quero saber se vocês estão fazendo. Quero que vocês me provem. Não que eu tenha má fé. Aqui não é direito privado, aquela coisinha bonitinha, direito privado, você tem que presumir a boa fé do sujeito. Tá? Aqui a gente, como vocês são alunos, a gente já presume a má fé. Então, vocês têm que provar a boa fé. Tá bom? Podemos passar para arrependimento posterior, fechar nossa aula de hoje? E daí a gente deixa o crime impossível para a gente iniciar a aula que vem, porque eu sei que é pesado para a gente falar, tá? Vamos lá. Aí a gente vê o crime impossível e eu vou tentar já dar o questionário para vocês. Vocês façam o questionário e a gente volta para resolver, tá bom? Alô, ô Daniel, você está tirando a minha cara, né? Olha lá o Daniel tirando a cara da professora. Vamos lá. Para de tirar. Ô, Daniel, mano. Ah, mano. Como assim, mano? Sobe o chat. Tô subindo, gente. Tô subindo. Olha lá em cima. Ai, meu Deus do céu. Eu perdi alguma coisa? Não, ó. Ah, entendi. Ficou, filho. Na hora que veio o meu chat, perdeu sua pergunta aqui, ó. Por um exemplo. Se um cara plantar uma bomba e ver que não era uma coisa muito boa, vai ser arrependimento. Se ele correr atrás para desarmar. Chat bugado demais. Vamos lá, Daniel. Ele plantou uma bomba. Ele viu que não é uma coisa legal de se fazer. Não é? Ele viu que não é uma coisa legal. Ele está próximo a essa bomba ser ativada? Se ele está próximo à ativação e ao estouro da bomba, ele vai ser
o arrependimento eficaz. Se ele não está próximo, está no meio dos atos executórios ainda, falta ainda 4 horas para essa bomba, e ele fala, não, vou lá desativar, porque isso não é bacana. Aí eu posso chamar de desistência voluntária. Uma coisa que vocês precisam saber é justamente esse início e fim, tá? Porque se está ali a 2 minutos de estourar a bomba, de explodir a bomba, tá? Quer dizer, ele já praticou todos os atos, tá? 2 minutos. Tá para explodir, ok? Inclusive, para evitar o resultado, ele tá lá, tá? Então, é esse distanciamento da consumação com o início dos atos executórios que vai diferenciar o arrependimento eficaz da desistência voluntária, tá bom? Ok? Certo, gente? Arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? Peguem o artigo 16, porque o arrependimento posterior, ele tem algumas... Gente, vocês sabem me dizer se como eu coloquei até as 11h30, eu posso exceder um pouquinho? Posso, né? Posso exceder um pouquinho, né? Porque é 10 minutinhos, não tem problema. Pode, né? Ah, Pamela, só um pouquinho, Pamela. 5, 10 minutinhos só, tá? Só para eu terminar o arrependimento posterior. O negócio ficou bugado aqui, gente, eu não tenho culpa. Vamos lá, pegar o artigo 16. O arrependimento posterior, ele tem alguns requisitos para ele acontecer, tá? Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Vamos lá? Vocês perceberam que no arrependimento posterior, eu tenho exatamente ao contrário? Porque aqui, ó, no arrependimento posterior, eu tenho os atos de execução iniciado, eu tenho a consumação e após a consumação, gente, após a consumação, vou colocar aqui, ó, arrependimento posterior. Ó, arrependimento posterior. Ele ocorre após a consumação, tá? Eu vou fazer até uma bolinha nos que tem desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Nas 3 seguras para que vocês consigam definir, tá? Então, ocorre após a consumação, ok? Então, sempre que a gente fala em arrependimento posterior, tá? Ele vem após a consumação. E ele tem alguns requisitos, mas a natureza jurídica dele é de causa obrigatória de diminuição de pena, tá? O juiz, verificado aquela circunstância e presente todos os requisitos, o juiz precisa necessariamente aplicar a diminuição de pena, tá? Então, dentro do arrependimento posterior, estando os requisitos observados, o juiz precisa aplicar a diminuição de pena. E a diminuição de pena é de 1 a 2 terços, ok? Isso mesmo, posterior após a consumação, ok? Isso mesmo, Gabriela, parabéns. Tá bom? Então, eu acabei de falar para vocês que ele tem alguns requisitos. Quais seriam os requisitos para que ocorra o arrependimento posterior? Primeiro requisito, o próprio artigo fala que o crime não seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Eu não posso ter violência ou grave ameaça à pessoa. Não posso ter violência ou grave ameaça à pessoa. Se existir qualquer ato de violência ou qualquer ato de grave ameaça a uma pessoa, eu não vou ter arrependimento posterior. Aqui eu já excluo alguns crimes, por exemplo, roubo. O roubo já não pode cair aqui no arrependimento posterior, mas o furto pode. O sujeito que entra, furta a tua casa, levou a tua TV embora, ou levou o teu cachorro embora. Volte e meia, eu vejo isso na internet, os cachorrinhos que são furtados. Nossa, isso
eu fico pensando, às vezes eu olho para a casa do meu marido e falo, já pensou em entrar em casa e furtar o torca-alice? Pelo amor de Deus, eu fui para a praia uma vez, Praia Grande, litoral de São Paulo. Gente, começou um furto de cachorro, na época não tinha o Thor, só tinha calice. Era um furto de cachorro para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, que eu nem andava. A pessoa vai para a praia para não andar com o cachorro, gente. Mas vamos lá. O sujeito furtou o meu cachorro, tá? Aí o que acontece? Eu tenho uma criança, posto, né, que, olha, tem uma criança, né, eu, Letícia, a agente do furto, fico lá toda piedosa, vai lá e devolve o cachorro, tá? Então, eu não pratiquei o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, os crimes que são praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, eles vão entrar dentro desse benefício, dessa forma de diminuição de pena. Vejam, não pode existir um dolo de violência ou grave ameaça. Se existir um dolo de violência ou grave ameaça, já cai fora, tá? Segundo requisito, eu tenho que reparar o dano ou restituir a coisa, tá? Reparação do dano ou restituição da coisa. Se falar em reparação integral do dano, tá? E a restituição da coisa ao estado em que ela se encontrava. No entanto, a doutrina e a jurisprudência já têm tido decisões em um dano, uma reparação de dano parcial ou uma devolução da coisa no estado em que ela se encontra, desde que a vítima aceite, ok? Desde que a vítima aceite. A vítima tem que aceitar e tem que concordar com isso, ok? Ela dá essa quitação para o sujeito para que não siga. O terceiro requisito é um prazo estabelecido, que é uma forma de você limitar, né? Porque, por exemplo, eu fico lá com dó, devolvo o cachorro depois de 2 anos. Aí é palhaçada, né? Sim, desde que não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tá, Daniel? Se não for praticado, pode ser. 2 anos depois, vou lá, devolvo o cachorro. Gente, mas que tipo de arrependimento posterior é esse? Né? Então, o próprio artigo e a própria doutrina coloca, calma, mas não é sempre, olha lá. Vamos pegar lá o artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Qual que é o prazo? O prazo é até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, se eu recebi a denúncia, o promotor mandou a denúncia foi recebida pelo juízo, abriu-se a ação penal. Aí não pode. Ou se eu entrei com a queixa-crime, em crime de ação penal privada, também não pode. Esse é o lapso temporal que o sujeito tem para se arrepender, ok? É o lapso temporal que o sujeito tem para se arrepender. Recebeu a denúncia ou recebida a queixa-crime, ok? E, por fim, que seja ato voluntário do agente. O sujeito tem que ter a vontade. Ele tem que estar livre de qualquer tipo de coação para devolver o bem ou restituir a coisa, ok? Uma observação que eu coloquei para vocês. A voluntariedade é diferente de espontaneidade, tá? Porque na vontade, basta que eu haja com vontade e eu não preciso que essa ideia nasça de mim, né? A espontaneidade, a ideia nasce de mim, eu espontaneamente, por vontade minha e vontade espontânea minha, porque eu fiz surgir essa ideia, eu devolvo, tá? A voluntariedade já é ato que pode surgir de outras pessoas. Isso acontece muito com adolescentes, né? Sai com os amigos, vai para um rolê com os amigos, e no rolê fazem pequenos furtos, chega em casa, né? Eu já tive uma vez uma mãe que me ligou desesperada, o que ela fazia? Era minha aluna e o filho foi pro rolê e chegou com um cone que ele furtou da rua, né? Furtou o cone. Eu falei, devolve, vai lá e devolve. Desistência é arrependimento posterior, porque você restituiu a coisa, ok? Não tinha praticado com violência,
tá? Quando eu era mais nova, eu queria pegar um cone. Quem nunca, né, Pamela? Quem nunca quis pegar um cone? Ok? Mas existem pessoas que não devolvem, e aí eu tenho um processo. Se você tem um processo e não foi recebido, né? Você tem lá um inquérito policial, não foi feito o relatório ainda, não foi para o promotor não denunciou ainda e a denúncia não foi recebida, você pode alegar o próprio arrependimento posterior, ok? E daí você tem essa possibilidade. Lembram-se, o arrependimento posterior, ele é causa de diminuição, a consequência jurídica dele é causa de diminuição de pena. Então, você não vai ficar absolvido de crime, tá, gente? Você só vai ter uma diminuição da pena, ok? Quanto será que leva uma multa por pegar um cone? Não é multa, é crime, né? É furto, gente, é furto. E cuidado que se for de bem público, é uma pena maior do que se você furta um bem particular, tá? É um crime com uma pena maior, tá bom? Acho que não faz isso, Augusto. Você está praticando um crime, tá bom? O máximo que a gente consegue alegar antes da denúncia ou recebimento da queixa-crime é o arrependimento posterior e, com isso, uma consequente causa de diminuição de pena, uma diminuição da sua pena, mas o crime vai existir, você vai ser condenado pelo crime, você vai ter a pena diminuída, ok? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, já aí batemos 5 minutos depois do nosso fim de término, exatamente a quantidade exata das nossas aulas, e espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e eu tô aguardando postar, provando que vocês estão lá, ó, marcando o Código Penal que eu quero ver, porque eu só vou acreditar vendo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Daniel, obrigada por vocês ter participado do início ao fim, né? Pelo menos hoje você ficou do início ao fim, tá bom? Beijão no coração de vocês e uma ótima semana de estudo para vocês. Vamos aguentar firme que, se Deus quiser, isso tá acabando, né? Eu não aguento mais. E olha, eu vou atrás da minha caneca da Marília Mendonça agora, já, nesse exato momento. Beijo e até mais. E a professora não sabe, né, professora?